Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula de Cálculo 3. Hoje vamos trabalhar com limites e continuidades. Vamos dividir essa aula em duas partes. A primeira parte vamos trabalhar com limites e na segunda, continuidade. Bora lá! Nessa videoaula, vamos trabalhar com limite de função de duas variáveis. Vamos falar ali da definição, da interpretação geométrica e de alguns exemplos. Mas antes, vamos comparar o comportamento de duas funções. Primeira, função f de xy, que é igual a seno de x² mais y² sobre x² mais y², e da função g de xy, que é igual a x² menos y² sobre x² mais y², quando x e y se aproximam de zero. Ou seja, quando os nossos pontos x e y se aproximam da origem. Vamos ver uma tabela para entendermos um pouco melhor. Aqui nós temos duas tabelas que mostram valores de f de xy e g de xy com precisão de 3 casas decimais para pontos xy próximos da origem. Então, observe que nenhuma das funções está definida na origem. Tá? Então, não podemos usar o ponto 0, 0, pois as duas funções não estão definidas nesse valor. Então, é o seguinte, aqui nós podemos pegar pontos, por exemplo, x igual a 1 e y igual a menos 1. Então, quando eu vou substituir nessa função, eu vou obter um valor igual a 0,455. Observe que à medida que eu vou escolhendo valores de x e y próximo de 0, 0, a minha função vai ter como resposta, vai ter como valor aqui, o valor 0,999, 1, ou seja, vai estar aproximando de 1. Não importa em qual direção que eu esteja pegando meus valores de x e de y. Já para a segunda função, g de xy, o que acontece? Aqui, observe que quando eu pego valores verticais, ou seja, quando eu pego x igual a 1 e y igual a 0, ou x igual a 0,5 e y igual a 0, ou seja, valores de x próximo de 0 e o y igual a 0, nós vamos obter aqui a imagem igual a 1. Se eu estiver pegando agora valores de x igual a 0 e valores de y aproximando de 0, vamos ter como valor aqui menos 1. Então, podemos pegar valores na transversal, se vocês pegarem, sei lá, x igual a 0,2 e y igual a menos 0,2. Aqui deu resultado igual a 0. Então, quando pegamos valores de caminhos diferentes, nós estamos obtendo respostas diferentes. Então, isso dá um resultado muito importante, tá? Então, vamos ver o próximo slide. De acordo com a nossa tabela, quando xy se aproxima da origem, os valores de f de xy se aproximam de 1, enquanto, ao passo que os valores de g de xy não se aproximam de valor algum. Em nossa observação baseada em evidências numéricas, está correta e podemos escrever limite da nossa função f de xy com xy tendendo a 0, 0 é igual a 1. E o limite da nossa função g de xy com xy tendendo a b não existe. Então, essa é uma interpretação através da tabela. Nós vamos ver a definição e a interpretação geométrica. Em outras palavras, podemos tornar os valores da nossa função f de xy próximos a L como quisermos, ao pegar o ponto xy suficientemente perto do ponto AB, mas não igual a AB. Foi o que fizemos na tabela, Uma definição mais precisa é a seguinte. Definição. Seja f uma função de duas variáveis cujo domínio desão contém os pontos arbitrariamente próximos de AB. Dizemos que o limite de f de xy quando xy tende a AB é L e escrevemos da seguinte forma. Limite da nossa função f de xy quando xy tende a AB é igual a L se para todo número epsilon maior que zero houver um número correspondente delta maior que zero, tal que, se xy pertence à adesão e a distância de xy até AB é menor que delta e maior que zero,
então a distância do meu f de xy até o L é menor que ε. Então, nós vamos ver a interpretação geométrica dessa definição, que é muito importante. Antes de fazer a interpretação geométrica, vamos ver outras notações para o limite. Então, temos limite de f de xy com x tendendo a A e y tendendo a B é igual a L. Então, observe que aqui foi diferente, né? E uma outra notação, que vamos ver bastante, f de xy tende a L quando xy tende a AB. Tá certo? Então, são notações apenas. Vamos para a interpretação geométrica. Então, lembrando, limite de uma função f de xy com xy tendendo a AB é igual a L se, para todo ε maior que zero, houver um correspondente delta maior que zero, tal que, se xy pertence a seu domínio Dzão e a distância de xy até AB for menor que esse delta, então vai implicar que o meu f de xy vai estar entre L mais ε e L menos ε. Ou seja, a distância de f de xy a L é menor que ε. Então, essa é uma interpretação geométrica, né? Aqui, essa interpretação está no R3. Então, vamos repetir. O limite da função f de xy com xy tendendo a AB é igual a L se, para todo ε maior que zero que pegarmos, houver um correspondente delta maior que zero, tal que, se pegarmos um ponto xy aqui, pertencendo ao nosso domínio, de tal forma que a distância de xy até o ponto AB é menor que esse delta, então vamos ter que o nosso f de xy está entre L mais ε e L menos ε. Ou seja, ele está aproximando de L. E isso nós vamos garantir que o limite existe e ele é igual a L. Ok. Para funções de uma única variável, quando fazemos x tender a A, só existem duas direções possíveis de aproximação, pela esquerda ou pela direita. Lembramos que, se o limite de f de x com x tendendo a A pela esquerda for diferente do limite de f de x com x tendendo a A pela direita, então esse limite não existe. Já para funções de duas variáveis, essa situação não é tão simples, porque existem infinitas maneiras de xy se aproximar de AB, por uma quantidade infinita de direções de qualquer maneira que se queira. Então, vamos olhar o nosso gráfico aqui abaixo. Tá? Podemos pegar valores de xy se aproximando de AB por vários caminhos, por essa curva, por essa reta. Então, o limite só vai existir quando você estiver pegando valores de xy próximo de AB em qualquer um desses caminhos e esse resultado for o mesmo. Se por acaso você pega valores de xy se aproximando de AB por um caminho, dá um resultado, e você pega valores de xy se aproximando por outro caminho, dá outro resultado, significa que o limite não existe. Tá? Então, aqui vamos ter infinitos caminhos para analisar. Aí a pergunta é, professor, lá no limite de função de uma única variável, era simples, era só analisar a esquerda e a direita. Como vamos analisar infinitos caminhos? Então, aqui já é um pouco mais complicado mesmo, né? Então, vamos para o próximo slide. A definição 1 diz que a distância entre f de xy e L pode ser feita arbitrariamente pequena se tomarmos a distância de xy para AB suficientemente pequena, mas não nula. Ok. A definição refere-se somente à distância entre xy e AB. Ela não refere-se à direção da abordagem. Portanto, se o limite existe, f de xy deve se aproximar do mesmo valor limite, independente do modo como xy se aproxima de AB. Foi o que acabamos de falar ali do caminho, né, do nosso gráfico. Assim,
se acharmos dois caminhos diferentes de aproximação ao longo dos quais f de xy tenha limites diferentes, segue então que limite de f de xy não existe. Tá? O limite da nossa função, quando xy tende a b, não existe. Então, resumidamente, temos o que? Olha, se f de xy tende a L1 quando xy tende a b ao longo do caminho C1 e f de xy tende a L2 quando xy tende a b ao longo do caminho C2, como L1 é diferente de L2, então o limite da nossa função f de xy com xy tendendo a b não existe. Então é isso, né? Mostrar que o limite não existe é mais simples. Basta vocês pegarem dois caminhos diferentes e, se esse resultado for diferente, o limite não existe. Exemplo 1. Mostra que limite da função dada quando xy tende a 0, 0 não existe. Solução. Seja f de xy igual a x² menos y² sobre x² mais y². Primeiro, vamos considerar pontos ao longo do eixo x. Ou seja, vamos pegar pontos aqui se aproximando da origem no eixo x. Tá? Então, isso significa que os valores de y já estão fixos. Né? Os valores de y vai ser igual a 0. E os valores de x vão estar variando. Então, temos que a nossa função, vamos pegar pontos da seguinte forma, né? f de x, 0. O y, em qualquer ponto aqui, o y é 0 e o x vai estar variando. Então, substituindo isso na nossa função, o y aqui fica 0 e 0. Né? Então, vai ficar x² sobre x². Isso aqui dá 1. Então, para qualquer ponto que pegamos em xy, vamos ter como imagem igual a 1. Tá? Para todos os x diferentes de 0. Portanto, f de xy tende a 1 quando xy tende a 0 ao longo do eixo x. Beleza. Agora, vamos fazer a abordagem ao longo do eixo y. Então, vamos pegar pontos aqui ao longo do eixo y, desse eixo de azul. Né? Então, observe que aqui todos os valores de x vão ser iguais a 0 e os valores de y vão ser diferentes de 0. Tá? Portanto, quando vocês forem substituir na nossa função, x igual a 0, aqui vai ficar menos y² sobre y². Cancelando, cancelando, vai dar menos 1. Ou seja, a nossa função f de xy tende a menos 1 quando xy tende a 0, 0 ao longo do eixo y. Como f tem dois limites diferentes ao longo de duas retas diferentes, ou seja, de dois caminhos diferentes, o limite não existe. Então, o primeiro passo, eu aconselho vocês pegarem sempre pontos no eixo y e depois pontos no eixo x. Né? Aí, em seguida, vocês podem ir testando outros caminhos, nós vamos ver outros exemplos. E se por acaso vocês testarem em vários caminhos que o resultado está sendo o mesmo, aí nós vamos ter que usar a definição de limite. Vamos ver mais exemplos. 2. Se f de xy é igual a xy sobre x² mais y², será que o limite dessa função quando xy tende a 0, 0 existe? Então, solução. Se y é igual a 0, então f de x, 0, é igual a... Então, observe, se estamos aproximando da origem através dos pontos na reta x, estamos pegando pontos onde o y é 0 e o x está variando. Então, substituindo na nossa função, onde tem y, vocês vão colocar 0. Então, fica 0 sobre x², que isso aqui dá 0. Portanto, f de xy tende a 0 quando xy tende a 0, 0 ao longo do eixo x. Ok. Vamos analisar agora pontos ao longo do eixo y. Então, se temos pontos no eixo y, significa que o x é igual a 0. Então, f de 0y é igual a, substituindo, onde tem x coloca 0 e y mantém o y. Né? Então, fica 0 sobre y², que dá 0. Portanto, f de xy tende a 0 quando xy tende a 0, 0 ao longo do eixo y. Então, esses dois caminhos aqui que trabalhamos, né, teve resultado igual a 0. Né? E nossa imagem foi 0. Então, apesar de termos encontrado valores idênticos ao longo dos eixos, não podemos afirmar que o limite exista e seja 0. Vamos agora nos aproximar
da origem ao longo de outra reta. Por exemplo, se você tem uma reta aqui, y igual a x, para todo x diferente de zero, vamos ter o quê? O x igual a y, né? Então, onde tem o y, vocês vão colocar x. Então, substituindo a nossa função, onde tem y, vocês vão colocar x. Vai ficar x ao quadrado em cima e aqui vai ficar 2x ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai dar meio. Portanto, a nossa função f de xy tende a meio quando xy tende à origem ao longo do eixo y igual a x. Então, essa é uma terceira observação importante, tá? Nós vamos pegar primeiro os pontos aproximando no eixo x, não, aproximando da origem através do eixo x, depois pegar pontos aproximando da origem através do eixo y, e a terceira dica aqui, né, é pegar pontos aproximando da origem através da nossa reta aqui y igual a x, beleza? Vamos dar outras dicas, né, no decorrer dos exemplos, que tem outros caminhos para testar também. Então, nesse caso, né, como obtivemos valores diferentes para o limite ao longo de caminhos diferentes, podemos afirmar que o limite dado não existe. Vamos agora olhar o caso em que o limite existe. Como para a função de uma única variável, o cálculo do limite de funções de duas variáveis pode ser muito simplificado usando-se as propriedades dos limites. As propriedades do limite podem ser estendidas para as funções de duas variáveis. Então, temos que o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, e assim por diante. Em particular, as seguintes equações são verdadeiras. Limite de x quando xy tende a b é a. Então, x está aproximando de a, então é a. O limite de y quando xy tende a b, no nosso caso aqui é b. Então, o y está aproximando de b. O limite de uma constante c, quando xy tende a b, é o valor c. Temos também que o teorema do confronto também é válido aqui para funções de duas variáveis. Vamos ver um último exemplo. Ache o limite dessa função quando xy tende a 0, 0, se existir. Então, podemos mostrar que o limite ao longo de uma reta qualquer que passa pela origem é 0. Então, vocês podem pegar pontos ali, né, aproximando da origem através do eixo x, do eixo y, através da reta y igual a x. Só que isso não prova que o limite seja 0. Vocês também podem pegar, vocês vão ver que é interessante vocês pegarem pontos através de algumas parábolas, né? Pode pegar pontos através ali, de y igual a x ao quadrado e de x igual a y ao quadrado. Então, quando você pega pontos aproximando da origem através dessas curvas, também vamos obter limite igual a 0. Portanto, começamos a suspeitar que o limite existe e é igual a 0. E como vamos provar isso? Assim, é preciso usar a definição de limite para provar que o limite existe e, de fato, é igual a 0. Então, em uma outra videoaula, eu vou fazer um para vocês entenderem. Pessoal, o material utilizado foi o livro de cálculo do Sturt, onde utilizamos as definições e os exemplos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.